Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o verdadeiro Mizukage. Capítulo 191. A relação entre as vilas ocultas e seus respectivos daimyos é, em sua essência, de mercenários e empregadores. Só que os mercenários, neste caso, as vilas shinobi, estão longe de ser comuns. Se um shinobi poderoso quisesse estabelecer uma vila shinobi em um país que ainda não tivesse uma, ele precisaria ir diretamente ao governo do daimyo e se recomendar. Se o daimyo acreditasse que o país teria condições de manter uma força militar própria, ele concederia a aprovação. Uma vez aprovada, uma região específica dentro do país seria alocada à vila. Naquela região, a vila shinobi teria controle autônomo sobre decisões de pessoal, leis, economia e assuntos militares. Em outras palavras, eles se autogovernavam. Devido ao seu poder militar real, essas vilas podiam exercer influência significativa sobre assuntos estrangeiros, às vezes até representando os interesses de seus daimyo em negociações diplomáticas, fossem com aliados ou inimigos. No entanto, quando se tratava de alianças formais ou declarações de guerra, as aldeias shinobi ainda precisavam da permissão do daimyo. A palavra final sempre cabia ao gabinete do daimyo. O daimyo ainda era a verdadeira autoridade na diplomacia, com todos os direitos de ignorar completamente uma vila como Sunagakure. Percebendo essa brecha, Yagura e o ancião Genshi agiram imediatamente, entrando em contato diretamente com o escritório do daimyo no País da Água. Ao longo dos últimos anos, por meio de todos os tipos de bajulação e tributos lucrativos, a dupla jovem e velha de Kirigakure construiu uma montanha de boa vontade com o daimyo. Agora, o daimyo concordou em apoiar a ação de Kirigakure contra Sunagakure, cortando Suna completamente da conversa e iniciando negociações diretas entre as terras da água e do vento. Enquanto Yagura estava na vanguarda, chamando a atenção na superfície, o verdadeiro trabalho acontecia nos bastidores. Em apenas alguns dias, o herdeiro do daimyo assumiu pessoalmente o comando da missão diplomática. Acertou todos os detalhes com os ministros do País do Vento e impulsionou agressivamente todas as etapas da negociação. E agora, um representante do daimyo da Terra do Vento havia chegado para dar o golpe final em Rasa. Lord Kazekage, depois disso, você precisará visitar pessoalmente a propriedade do daimyo, para explicar seu papel na guerra e agradecê-lo devidamente por sua generosidade. O ministro entregou a Rasa uma cópia do tratado recém-ratificado e leu os termos em voz alta. Primeiro, todas as dívidas relacionadas à guerra de Sunagakure para Kirigakure serão canceladas. Segundo, em troca, a Terra do Vento isentará todas as tarifas de importação de produtos da Terra da Água pelos próximos 10 anos. Terceiro, a Terra do Vento e Sunagakure não pode, sob nenhum pretexto ou desculpa legal, suprimir o desenvolvimento de empresas estrangeiras que operem em seu território, e assim por diante. Com exceção da primeira cláusula, todos os outros termos faziam parte de um acordo bilateral entre os dois países e, portanto, estavam completamente fora da jurisdição de Sunagakure. A cláusula 1, o cancelamento da dívida, era a única que envolvia diretamente a aldeia. Mas não se engane, a Terra do Vento não estava pagando as dívidas de Sunagakure por generosidade. O dinheiro que Sunagakure devia era consequência de suas próprias decisões de guerra e fracassos militares. O daimyo não tinha obrigação, nem benevolência, de arcar com o ônus. E então veio o golpe final no estômago. Após o cancelamento desta dívida, continuou o ministro, pelos próximos 10 anos, a Terra do Vento cessará todo o financiamento militar para Sunagakure. A existência das aldeias shinobi depende da aprovação do daimyo. Tanto nominalmente quanto economicamente, elas dependem do apoio financeiro do daimyo, especialmente do orçamento militar que lhes permite manter uma poderosa força shinobi. O daimyo paga essas aldeias para proteger a nação durante a guerra, repelir ameaças estrangeiras e lutar por vantagens estratégicas e expansão territorial. Comparado a Komogakure e o País do Relâmpago, que são fortemente alinhados, ou Konogakure e o País do Fogo, que confiam profundamente um no outro. Sunagakure e Iwagakure fracassaram repetidas vezes, sem contribuir com nada de valor em 2, não 3, grandes guerras. Seu péssimo histórico os tornou cada vez mais impopulares entre seus respectivos daimyos e ministros. Após a última derrota de Sunagakure na Terceira Grande Guerra Ninja, os daimyo do País do Vento viram a vila como nada mais que um poço de dinheiro. Não dá para vencer guerras, ainda custa uma fortuna, por que continuar financiando vocês? Eu poderia muito bem gastar esse dinheiro expandindo meu harém. E assim, o financiamento militar da vila foi cortado repetidamente. Muitos fracassos. Não há mais esperança. Aproveitando a proposta do País das Águas, e após ouvir algumas palavras persuasivas de seus ministros, o daimyo tomou uma decisão final: eliminar Sunagakure completamente. Longe dos olhos, longe do coração. Não estamos reprimindo você. Nunca tivemos essa intenção. Se você tiver sucesso, vai acabar pagando mais impostos de qualquer maneira. O único sacrifício real foi um pouco da perda de receita tarifária. Nada com que o daimyo não pudesse conviver. O daimyo do País do Vento já havia finalizado decisões militares e diplomáticas. Rasa estava sendo notificado apenas como uma formalidade. Mas do ponto de vista de Rasa, esse tratado parecia muito diferente. Claro, a ameaça imediata havia sido neutralizada. Eles não precisavam mais retribuir Kirigakure. Mas a longo prazo, com o País do Vento oficialmente suspendendo as restrições à expansão econômica de Kirigakure, quase 20% da receita das missões encomendadas por Sunagakure desapareceria. Com o gabinete do daimyo retirando todo o financiamento militar para a próxima década, uma das 3 principais fontes de renda da vila foi completamente cortada. Nesse ritmo, até mesmo manter seu exército permanente de 10.000 homens se tornaria impossível. A visão de Rasa escureceu. Ele quase desmaiou no local. Felizmente Yashamaru estava lá para pegá-lo, salvando de perder a face diante do ministro. Rasa se forçou a ficar ereto e disse:
Ministro, por favor, transmita minha mais profunda gratidão ao daimyo por sua generosa gentileza. Fraqueza era um pecado, e perder a guerra foi a causa raiz de tudo que se seguiu. Se Tsunagakure não tivesse perdido a terceira grande guerra ninja, o desdém do daimyo nunca teria chegado tão longe, e ainda assim Hasa tinha que ficar grato pelo daimyo não ter ido tão longe a ponto de substituir a vila completamente, ou pior, exigido o pagamento de uma dívida impagável. Em breve, visitarei pessoalmente a propriedade do daimyo para expressar minha gratidão. O ministro não se deu ao trabalho de trocar gentilezas com um Kazekage derrotado. Revirou os olhos, virou-se e saiu do escritório do Kazekage. Somente depois que o ministro foi embora, Hasa finalmente teve espaço mental para sentar e processar o que tinha acabado de acontecer. O movimento repentino do daimyo deixou Tsunagakure em uma posição ainda pior e mais passiva do que antes. E o momento não poderia ter sido pior. Hasa se recusou a acreditar que aquilo fosse apenas uma coincidência. Alguém havia orquestrado tudo isso nos bastidores. Onde está o Mizukage? Ele gritou. Mandem alguém e descubram o que ele está aprontando agora. No momento em que o ministro do daimyo chegou, Hasa deixou tudo em espera, até mesmo uma reunião estratégica com Hiruzen Sarutobi e Yagura, só para conhecê-lo. Não demorou muito para que Anbu informasse o paradeiro de Yagura. Em uma vila como Tsunagakure, onde a inteligência era rigorosamente monitorada e o feedback fluía rapidamente, era impossível se esconder por muito tempo. O relatório confirmou a pior suspeita de Hasa. O Mizukage retornou à residência de hóspedes e está recebendo um enviado diplomático do País da Água. Antes da era do terceiro Mizukage, a relação entre Kirigakure e os daimyo do País da Água era de distância educada. O daimyo fornecia financiamento constante, e esperava-se que a vila fizesse seu trabalho, mas nunca interferisse na política familiar interna do país. Mas sob o governo de Yagura, essa dinâmica mudou. Os laços econômicos se estreitaram cada vez mais. Quanto mais dinheiro o daimyo ganhava, melhor ele começava a ver Kirigakure. Agora, pela primeira vez na história, ele estava cooperando diretamente com eles. Um jovem extravagantemente vestido e de cabelos selvagens, Oda Nobuna, herdeiro do daimyo, deu um tapa forte nas costas de Yagura, rindo alto. Hahaha. Você realmente arrasou, garoto. O Kirigakure do quarto Mizukage não era mais apenas um recurso militar, era uma máquina de fazer dinheiro. Sob a liderança de Yagura, Kirigakure se tornou o centro econômico de toda a Terra da Água, impulsionando o crescimento nacional em todas as direções. Uma vila shinobi como esta, não se encontra uma melhor em nenhum lugar do mundo ninja. Oda Nobuna passou o braço em volta do ombro de Yagura, sorrindo maliciosamente. Ei, me diga honestamente, você tem outra jogada na manga? Um lampejo de fria intenção brilhou nos olhos de Yagura. Sim. A cooperação do daimyo já havia desferido um duro golpe econômico para Tsunagakure. Daqui para frente, a vila não teria escolha a não ser se unir a Kirigakure para sobreviver. Tsunagakure ainda tinha alguma luta pela frente. Mas agora que Kirigakure havia se incorporado à vila, a margem de manobra era enorme. E Yagura tinha a intenção de arrancar pessoalmente as últimas presas e garras da fera moribunda de Tsunagakure. Capítulo 192. Depois de analisar as consequências dos últimos movimentos do daimyo do vento, Hasa aumentou urgentemente o pessoal vigiando Yagura. Ele não podia permitir que ele causasse mais problemas. Ao mesmo tempo, ele contatou Hiruzen Sarutobi, pedindo conselho sobre como resolver a situação. Mas se fosse apenas uma questão entre as vilas ocultas, Hiruzen ainda poderia escolher apoiar Tsunagakure e enfrentar Kirigakure em seu nome. Agora que a questão havia chegado ao nível do daimyo, não havia mais nada que ele pudesse fazer. As vilas ocultas não tinham autoridade para intervir em decisões já tomadas pelo tribunal. Depois de pensar muito, tudo o que ele pôde dizer a Hasa foi para visitar o daimyo com mais frequência e fazer petições diretamente a ele. O tratado diplomático estava firmado. No entanto, reter o financiamento militar de Tsunagakure era considerado uma questão interna do País do Vento. Hasa ainda poderia ter uma chance de salvar a situação. Na manhã seguinte, Hiruzen deixou Tsunagakure. Kirigakure deixou sua posição bem clara. Eles não tinham intenção de se juntar à aliança Konoha e Tsunagakure. Após avaliar a situação por conta própria, Hiruzen percebeu que não conseguiria influenciar Yagura a curto prazo. Prolongar sua estadia só lhe custaria tempo, e ele temia que as coisas saíssem do controle em casa. E ao falar de voltar para casa, ele tinha duas preocupações. Primeiro, o daimyo do fogo cairia na mesma armadilha que o daimyo do vento? Segundo, ele havia saído de Konoha havia apenas alguns dias, mas já havia sinais preocupantes. Uma mensagem havia chegado. Danzou Shimura estava começando a agir de novo. Minato Namikaze era brilhante e capaz, mas inexperiente demais para reprimir aquele velho conspirador. Depois de se despedir pessoalmente de Hiruzen, Hasa enviou uma equipe para sondar discretamente a corte do daimyo. Então ele marcou outro encontro com Yagura. Hasa escondeu sua amargura, forçando um tom calmo. Mizukage, que bela jogada você fez! Que jogada! Yagura girou uma caneta entre os dedos com uma expressão ilegível. Eu também fui traído pelo meu próprio daimyo. Você nos devia, e agora seu daimyo quitou sua dívida usando-a como moeda de troca na diplomacia. Você ganhou, nós perdemos. Parece que ficamos em desvantagem. Pois é, quem acreditaria nessa porcaria? Ainda assim, era a mesma lógica que Hasa usará ao ignorar o ninja rebelde de Suna que atacara Yagura. Sem provas, a política operava com base no que era conhecido, mas não dito, a menos que você fosse ousado o suficiente para virar a mesa. Mas nesse jogo de poder, Tsunagakure era muito mais fraco que Kirigakure. Esquemas e truques não tinham influência real sob o peso esmagador do poder. Mizukage, se há algo que você quer de Tsunagakure, diga diretamente.
Kirigakuri não queria se juntar à aliança Konoha-Suna porque já era aliado de Komogakuri. Seu objetivo estratégico era manter Konoha isolada. Isso ficou claro tanto para Hasa quanto para Hiruzen. Mas o que deixou Hasa tão furioso foi que, por essa lógica, Kirigakuri deveria ter atacado Konoha diretamente, então por que eles estavam atacando Tsunagakuri? Se você vai bater em Konoha, bata em Konoha. Por que diabos eles foram os que levaram socos? Ah? Já está perdendo a calma? Yagura já estava farto de jogar o jogo diplomático nos últimos 3 dias. Recostando-se na cadeira, ele estreitou os olhos violeta com um sorriso zombeteiro. Agora que a sombra de fogo saiu de cena, posso falar livremente. Vamos deixar uma coisa clara. Se a sua aldeia tivesse honrado o acordo e pago a dívida, eu não teria precisado tomar nenhuma atitude. Foi você quem tentou se esquivar do pagamento se aproximando de Konoha. Foi você quem fez este convite. Hasa não conseguia mais esconder seu ódio. Então, a culpa é toda minha? Eu trouxe o lobo para dentro da minha casa? Você construiu tão bem aquela linha de defesa de gargalo, mas nem a utilizou corretamente. Yagura suspirou por eles. Há uma vaga aberta para Tsunagakuri na aliança de Kirigakuri. Konoha não faz parte dela. Você escolheu errado, Kazekage. Então agora eu tenho que te ajudar a corrigir isso. Qualquer coisa que Konoha possa lhe oferecer em troca e suprimentos, nós podemos igualar. A expressão de Hasa escureceu. Então é isso. A razão pela qual você não quer se juntar à nossa aliança, a razão pela qual você escolheu Tsunagakuri como alvo, é tudo para isolar Konoha. Assim que nos tirarem de cena, Konoha ficará sozinha. Kirigakuri, Komogakuri e Wagakuri, nenhum de vocês se aliará a eles. Assim como durante a guerra, eles estarão cercados e sem amigos. Sua voz se elevou com uma fúria mal contida. Os movimentos de Yagura estavam começando a dar a impressão de que ele havia transformado Tsunagakuri em um peão para enfraquecer Konoha. Mas eles ainda eram uma das 5 grandes vilas ocultas. Eles tinham seu orgulho. Eles não caíram tanto a ponto de serem usados como uma ferramenta descartável. Você entendeu errado. Yagura o corrigiu em tom neutro. Quem está tentando dominar o mundo é Komogakuri. São eles que estão mirando em Konoha. Não tenho motivos para destruir nosso relacionamento com eles. Então Kirigakuri só queria esmagá-los, hein? O rosto de Hasa se contorceu de raiva. É assim que Kirigakuri trata um aliado? Um aliado, claro, respondeu Yagura com um tom entediado. Mas você não é Komogakuri. Você não é nosso igual. Yagura não compartilhava da visão de igualdade de Hasa nem de perto. Em outro lugar, seu clone espelho de água estava quase terminando de coordenar com um desertor de Suna de alto escalão. Eles estão fora de Tsunagakuri. Setor Nordeste. Distância, ângulo. Yagura silenciosamente mapeou a localização exata em sua mente. Os olhos de Hasa se arregalaram de horror. Ele se levantou de um salto. Como você sabe disso? Era ali que o Jinchuriki de uma cauda estava preso, um segredo de classe S de Tsunagakuri. E o mero conhecimento não era o que o aterrorizava. Era isso que esse conhecimento significava. O que você está planejando? Yagura não respondeu. Seu olhar se voltou para a janela, em direção ao local selado da uma cauda. Ele sempre gostou de trabalhar com bestas com cauda. Alguns anos atrás, eram os 8 caudas. Agora seus olhos estavam voltados para os caudas únicas. Do lado de fora da prisão do uma cauda, os corpos do Zambu de Suna jaziam espalhados pela areia, mortos com um único golpe. À frente, o traidor de Suna liderava o caminho, usando jutsus específicos para contornar os selos de detecção e as ilusões de armadilha que guardavam o perímetro. A equipe de infiltração de 2 homens entrou na prisão selada sem resistência. Sem aquele traidor de Suna, o clone do espelho d'água de Yagura não teria conseguido entrar tão facilmente. Selos, barreiras ilusórias, labirintos e armadilhas. De fora parecia um deserto sem fim. E ainda assim, durante a terceira grande guerra ninja, Kirigakuri, Komogakuri e até mesmo Iwagakuri já haviam dominado o uso de suas bestas com cauda em batalha. Mas Tsunagakuri? Tudo o que eles podiam fazer era trancar a deles e jogar a chave fora. Eles não conseguiam nem usar o poder que tanto tentavam controlar. A 9 caudas de Konoha era forte, mas pelo menos eles conseguiram mantê-la contida. Mas isso era só uma cauda. Nada além de falhas. Yagura parou. O desertor de Suna gesticulou em direção ao enorme portão. É aqui, Mizukage. A porta imponente erguia-se acima, grande o suficiente para aprisionar uma besta com cauda. Enormes inscrições de selamento estavam gravadas na superfície metálica. Abra, ordenou Yagura. Eu não tenho a fórmula para quebrar o selo, Mizukage. Ah? Você está falando sério? Controlado remotamente pela técnica de controle mental de Sasori, o traidor não tinha como mentir. Ele abaixou a cabeça. Mizukage, segui as ordens e o trouxe aqui. Como prometido, a técnica deve ser removida, certo? Mesmo que ele tivesse trazido o Mizukage até aqui, ele não teria a habilidade de desfazer o selo mais forte criado pela própria equipe de elite de Suna. Kirigakuri traiçoeiro. E aquele bastardo do Sasori da areia vermelha. Seus planos não vão dar certo. Bum! Yagura casualmente agarrou as barras com as 2 mãos e empurrou as enormes portas para abri-las com força bruta. Como se não fosse nada. Ele soltou a mão e olhou para trás, para o atordoado traidor Suna. A técnica do clã Uzumaki. Sua equipe de selamento não chega nem perto dos métodos deles. Ele entrou na escuridão da prisão. Quanto mais fundo ele ia, mais clara a figura no centro se tornava. Sentado de pernas cruzadas sobre uma plataforma baixa de pedra estava o Jinchuriki de uma cauda, um velho monge murcho chamado Bunpuku. Seu rosto estava macilento, as órbitas oculares afundadas até as pupilas mal se tornarem visíveis. Parecia precisar de toda a sua força só para levantar as pálpebras. Mas desde o momento em que Yagura entrou na cela que o manteve cativo por décadas, Bunpuku já havia previsto o fim. Seus olhos envelhecidos estavam calmos e turvos, imperturbáveis diante da aproximação da morte. Minhas desculpas, velho, disse Yagura suavemente.
Vou separar você de Shukaku agora. Ele levantou a mão, acumulando chakra nas pontas dos dedos, e pressionou suavemente a marca de selamento esculpida no corpo de Bunpuku. Capítulo 193. Com um leve toque da ponta do dedo na fórmula de selamento, a consciência de Yagura ficou turva por um instante e atravessou. Quando ele voltou a si, Yagura abriu os olhos. O pequeno humano estava em cima da enorme cabeça de Isobu. Não havia limite visível para o espaço ao redor deles. Eles entraram no reino espiritual da besta com cauda. Bem, isso é algo e tanto. Yagura compreendeu rapidamente o que havia acontecido. Puxou casualmente uma mecha de cabelo e acomodou-se familiarmente no topo da cabeça de Isobu, olhando para a dupla do outro lado, um velho monge e Shukaku. Sentado de pernas cruzadas sobre a cabeça de Shukaku, o velho monge, Bunpuku, parecia calmo, apesar do temperamento explosivo de Shukaku. Estranhamente, uma cauda não teve do que reclamar pela primeira vez. Até Bunpuku, tipicamente a imagem da serenidade e do distanciamento, demonstrou um toque de surpresa. Surpreso com a situação em que se encontrava agora, e por não ter encontrado a morte que esperava, Yagura não hesitou em elogiar. Impressionante. Entrar neste reino no último momento. Não é pouca coisa. Não acha, Isobu? Observando o comportamento excepcionalmente calmo de Shukaku, Isobu brincou com seu irmão há muito perdido. Ora, Shukaku. Eu nunca soube que você tinha esse lado. O pelo arenoso de Shukaku se eriçava de indignação. Mas consciente do velho frágil empoleirado em sua cabeça como uma vela tremulando ao vento, ele relutantemente conteve seu temperamento. Não fique convencido. Eu nem comecei a falar de você, Isobu. E quem diabos é esse pirralho humano? Por que ele te chama de Isobu? Shukaku era o único que gostava de ficar falando seu próprio nome, grande senhor Shukaku por aí. Então é assim que você se acalmou? Yagura fingiu choque e recuou, adotando uma postura desafiadora. Isobu e eu estamos perdidamente apaixonados. Estamos juntos há anos. Mesmo que você seja irmão dele, sua desaprovação não significa nada. Isobu e Shukaku. As bestas com cauda ficaram sem palavras. Shukaku olhou para Isobu com um brilho de simpatia. Ei, ele sempre foi assim? Isobu não conseguiu concordar, mas também não conseguiu negar. Você se acostuma. Aquela atitude tão familiar de seguir o fluxo lembrou Shukaku instantaneamente da natureza de seu velho irmão tartaruga. Uf, eu sabia que você seria o primeiro a nos trair. Significa, é claro, viver em paz com um humano. Yagura interveio em defesa de Isobu. Isso não é verdade. O Oito Caudas chegou antes de você. O Jinchuriki anterior dele não era tão brilhante quanto eu. Shukaku bufou suas narinas largas de tanuki soprando rajadas gêmeas de vento arenoso. Aquele maldito boi, sempre falando sobre como os humanos são incríveis. Nunca vi um. Yagura riu baixinho. Deixando tudo isso de lado, você e esse Bunpuku são a segunda dupla a entrar neste espaço. Exceto a companhia presente, é claro. Embora pudesse ser o terceiro par, Yagura não tinha certeza de onde Killer Bee e o Oito Caudas estavam. Não importa. Yagura vinha provocando Tsundere há uma década e sabia exatamente o que dizer. Antes que Shukaku pudesse se encher de orgulho novamente, Yagura se virou para o monge sentado em sua cabeça. Este é o mundo interior das bestas com cauda, velho. Você só pode vir aqui depois de realmente conectar suas mentes com a sua besta. A expressão de Bunpuku mudou ligeiramente. Forçado a conter sua irritação, Shukaku olhou ferozmente para Yagura e Isobu. Isobu respondeu com um olhar vazio, como de um peixe morto. Yagura continuou seu pequeno discurso. Em toda a história, apenas um punhado de Jinchuriki alcançou este reino. Você e Shukaku são os segundos. Os primeiros, naturalmente, fomos eu e meu querido Isobu. Ter suportado décadas em uma prisão de Sunagakure sem enlouquecer. Sua força de vontade e fortaleza mental eram extraordinárias. Até Shukaku passou a respeitá-lo, comparando-o ao sábio dos 6 caminhos. Com o passar dos anos, eles até se tornaram amigos. Bunpuku agora entendia o que esse reino realmente significava. Ele era um Jinchuriki desde a infância e agora, à beira da morte, seu vínculo de décadas com Shukaku finalmente conquistou a aprovação de uma cauda. Mais do que os elogios que recebeu de Shukaku, esse reconhecimento trouxe a Bunpuku uma alegria genuína. O velho monge juntou as palmas das mãos. Dos seus olhos fundos e vazios, lágrimas caíam silenciosamente. Obrigado, Shukaku. Shukaku deu um aceno quase imperceptível, aceitando o sentimento. Mas quando se tratava de Yagura, ele não era nem de longe tão gentil. Com um olhar penetrante e língua afiada, ele retrucou. O Isobu é humano. Se não fosse por você, eu nunca teria chegado tão longe com o velho. No mundo real, pouco antes de Yagura desfazer o selo, ele não tinha ideia do que Bunpuku e Shukaku haviam trocado para levá-los até aquele ponto. Ignorando a explosão Tsundere, Yagura levantou uma sobrancelha. Então você se importa que ele esteja morrendo, hein? Que tanukizinho de coração mole. Um golpe perfeito. Isobu quase caiu na gargalhada. Shukaku congelou e então explodiu. Eu não sou um tanuki de coração mole. Incapaz de vencer com palavras, Shukaku voltou sua fúria para Isobu. E você? Você é a maldita tartaruga aqui. Esse costumava ser o botão de fúria de Isobu. Mas depois de anos sendo provocado por Yagura, ele não se incomodou mais com brincadeiras infantis sobre animais. Sua falta de reação fez Shukaku sentir como se tivesse socado algodão. De repente, ele percebeu que Isobu havia mudado. Ele estava se tornando tão irritante quanto seu humano.
Comparado com Yagura, Bunpuku parecia muito mais simpático, quieto, obediente e sensato. Ainda assim, quando eles deixassem este reino, Shukaku diria adeus ao seu companheiro de décadas. O pensamento fez perder o interesse em discutir. Em vez disso, ele retrucou para Bunpuku: se você tivesse sido um pouco mais como esse cara, talvez aqueles malditos humanos não tivessem te trancado por décadas. Shukaku estava confiante. Se Bunpuku tivesse tentado liberar seu poder, libertar-se dos frágeis selos de Tsunagakure teria sido fácil. Para Shukaku, seus jutsus de selamento de baixo nível eram brincadeira de criança. Mas Bunpuku permaneceu calmo e silencioso, assim como no dia em que o terceiro Kazekage o aprisionou pela primeira vez. Até Izobu percebeu as qualidades incomuns do monge. Shukaku, não é típico de você gostar de alguém tão quieto. Shukaku bufou. E você? Se apaixonando por alguém tão barulhento e descarado? Izobu aceitou a parte barulhenta. Mas e o resto? Ele é a sombra do seu povo. Mas o que eu mais gosto é da sua sinceridade idiota. Dentro do reino espiritual de Yagura, Izobu conseguia perceber cada onda emocional em seu companheiro. Yagura os interrompeu abruptamente antes que Izobu revelasse mais segredos. Ele cruzou os braços. Tudo bem, tudo bem. Desculpem ser o vilão aqui, mas Bunpuku, Shukaku, isso é um adeus. Shukaku, pelo menos vocês estarão livres de novo. Shukaku zombou. Liberdade? Isso não depende de mim. Se você não consegue derrotar o Kazekage e seus ninjas, o problema é seu. Yagura casualmente explorou o ressentimento que Shukaku tinha acabado de expressar. Mas você poderia aproveitar esta oportunidade para vingar o velho? Quando se trata de serem selados por humanos, nem todas as bestas com cauda pensam da mesma forma. Shukaku, ele estava louco para punir os desgraçados. Izobu, exatamente o oposto. Durante as primeiras e instáveis transformações de Yagura, Izobu passava a maior parte do seu tempo livre nadando alegremente no mar. Aquele golpe acertou em cheio. Pouco antes, Shukaku havia reclamado do monge. Izobu suspirou interiormente. As pupilas de Shukaku se estreitaram em cruzes douradas e afiadas. Ele podia sentir as emoções de Bunpuku oscilando. Conhecendo o monge, não havia a mínima chance de ele aprovar vingança. Mas Shukaku gostou ainda mais. Yagura fechou os olhos, retirando sua consciência do mundo interior. O selo do Jinchuriki se dissolveu. No mundo real, o enorme chakra do Makauda irrompeu do corpo de Bunpuku como se uma represa tivesse rompido. Capítulo 194. Toda Tsunagakure entrou em plena prontidão para a batalha. Yosha, este grande senhor finalmente vai aparecer. O rugido agudo de Shukaku ecoou pela vila. No momento em que a presença do chakra de uma besta com cauda foi sentida, os shinobi de Tsunagakure se mobilizaram sem hesitação. Tendo vivenciado o derramamento de sangue da guerra, as forças de Tsunagakure eram excepcionalmente disciplinadas. Assim que a ordem foi dada, elas correram para a linha de frente. Uma bijudama lançada da boca de Shukaku atingiu diretamente a parede defensiva conhecida como Fio do Céu. A explosão de energia floresceu como um segundo sol, destruindo toda a linha de defesa do Nordeste. Essa mesma defesa resistira às forças de Vagakure, em menor número, 3-1, por mais de 3 horas. Agora, uma única bijudama reduzira a escombros. Observando os humanos insignificantes e desprezíveis serem aniquilados em seu ataque, Shukaku uivou com uma risada maníaca. Ha 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 ha. Morram. Todos vocês morram. Dentro da torre do Kazekage, Hasa observou de longe enquanto os shinobi de Tsunagakure lançavam uma onda de ataque contra Shukaku. Suas mãos agarraram firmemente o parapeito da janela. A menos que alguém tivesse o poder de um shinobi de nível Kage, ninguém abaixo de Jonin teria chance contra uma besta com cauda. A única coisa que podiam fazer era trocar vidas por esgotamento de chakra. Shinobi que sobreviviam a guerras eram bens inestimáveis para qualquer aldeia. O Jonin que havia conquistado sua patente por meio de experiência no campo de batalha estava muito acima daquele que havia passado em um teste. Mas agora, eles foram reduzidos a peões de sacrifício. Atrás dele, a voz de Yagura soou calma e sem pressa. Kazekage dono, a besta com cauda enlouqueceu. É repentino e urgente, você não precisa se preocupar com alguém como eu. Hasa zombou interiormente. Não era exatamente isso que você queria? Tsunagakure, carente de fundos, só podia manter alguns milhares de shinobi ativos. E até mesmo sua capacidade de combate teve que ser desconsiderada. Os veteranos que retornavam do campo de batalha agora morreriam aos montes lutando contra a fúria de Shukaku. Milhares de guerreiros experientes não eram os mesmos milhares criados do zero dentro da aldeia. Não precisa. Tsunagakure ainda tem shinobi poderosos. Hasa arregaçou as mangas e retornou ao seu assento. Vamos continuar, Mizukage. Já que você está tão ansioso para fazer de Tsunagakure Kirigakure um aliado, diga-me, o que exatamente sua vila está oferecendo? Desde a época do terceiro Hokage, Konogakakure sempre foi aliada de Tsunagakure. Houve alguns mal-entendidos antes, mas agora está tudo resolvido. Continuamos parceiros amigáveis. Durante a terceira Grande Guerra Ninja, o primeiro termo do Tratado de Paz entre Tsunagakure e Konoha declarou: Tsunagakure deve reconhecer que a morte do terceiro Kazekage não foi causada por Konoha. Assim, a explicação pública enquadrou o ocorrido como um trágico mal-entendido, e a morte do terceiro Kazekage mais uma vez caiu no mistério. Konoha havia vencido a guerra, eles tinham autoridade para refutar as acusações de Tsunagakure. Ironicamente, isso levou tudo de volta à verdade. Desta vez, Tsunagakure ficou ao lado de Konoha. O sucesso do plano de Yagura dependeu em grande parte de um evento afortunado. Hiruzen Sarutobi já havia deixado a vila. O terceiro Hokage agora estava preocupado lidando com questões domésticas em Konoha e não tinha tempo a perder. Se Sarutobi tivesse ficado, ele nunca teria permitido que Kirigakure levasse Tsunagakure embora. Com a fúria de Shukaku, Sarutobi poderia ter ficado de olho no instável Yagura. Hasa poderia ter se concentrado em suprimir a fera.
as baixas não teriam sido tão devastadoras. O olhar penetrante de Rasa fixou-se em Yagura. Então me diga, Mizukage, que motivo Tsunagakuri tem para trair Konoha? Mas o destino não estava do lado de Sarutobi. Ele nunca esperaria que Yagura causasse uma tempestade ali mesmo em Tsunagakuri, sob os olhos atentos do Kazekage e cercado por incontáveis shinobi. Nem o próprio Rasa havia previsto isso. Yagura pensou consigo mesmo. Sasori realmente faz jus ao nome, matador de Kazekage. Apostar no recrutamento de Sasori deu resultado além das expectativas. Graças à rede de inteligência que Sasori havia deixado para trás em Tsunagakuri, Yagura forçou a vila a se curvar diante de Kirigakuri. Konoha estava prestes a perder seu único aliado verdadeiro. Lá fora, o estrondo da batalha entre Shukaku e o shinobi da vila ecoava pela janela. Embora o fio do céu tivesse sido reduzido a ruínas, os shinobi ainda o mantinham como linha de frente, impedindo que a besta com cauda avançasse para a vila. As ondas de choque do combate foram tão intensas que até a torre do Kazekage tremeu. Rasa permaneceu imóvel, com os olhos marejados de exaustão e vermelhos de tensão, esperando pela oferta de Yagura. Ele havia aceitado a realidade de que estavam em desvantagem. Agora, pelos heróis que sangravam e morriam por sua aldeia, ele negociaria o maior retorno possível. Baixas? Ele já vira coisas piores em 4 anos de guerra. Não deixaria que meros números abalassem sua razão ou determinação. Uma mão segura o graveto, a outra uma fruta doce. Yagura entendeu bem. Tudo até aquele ponto era sobre enfraquecer Tsunagakuri, forçá-los a ir para os braços de Kirigakuri. Agora chegava a parte em que ele tinha que oferecer termos que Rasa e a vila não podiam recusar. Tsunagakuri fica no deserto, recursos e terras habitáveis são escassos. Posso lhe prometer uma coisa, tudo que você um dia negociou com Konoha, agora pode obter de Kirigakuri. Se Kirigakuri quisesse roubar Tsunagakuri, então qualquer coisa que Konoha fornecesse, Kirigakuri, e até mesmo Komogakuri, teria que igualar ou superar. Nossos preços não excederão o valor de mercado. Aliados não enganam aliados. Shinobi não traem shinobi. Rasa não deu nenhuma reação. Para uma vila tão empobrecida que mal conseguia alimentar seu próprio povo, bens comerciais básicos eram o mínimo que Kirigakuri precisava oferecer. As verdadeiras moedas de troca ainda estavam por vir. Kirigakuri teve que dar a Tsunagakuri algo que Konoha nunca poderia dar. Pessoas inteligentes não precisam dizer muito. Yagura foi direto ao ponto. Primeiro, técnicas de selamento para bestas com cauda. É claro que ele não estava disposto a entregar as fórmulas originais do clã Uzumaki. Ele os diluiria a 2 níveis mais fracos. Ainda o suficiente para Tsunagakuri estudar e usar. A técnica de selamento atual deles era um lixo. Os Jinchuriki tinham que ficar acordados o tempo todo para reprimir a besta. Se dormissem, a besta com cauda se libertava. Que tipo de lixo era esse? O antigo terceiro Mizukage achava que os métodos de selamento de Kirigakuri eram fracos. Se ele tivesse visto o de Tsunagakuri, teria percebido que sempre há algo pior. Lá fora, Shukaku ainda estava furioso. Chiyo entrou na batalha. Para minimizar as baixas, ela não se conteve e apostou tudo em sua técnica de marionete mais forte. Técnica secreta branca. 10 marionetes de Shikamatsu. Você precisa disso, não é? Yagura perguntou claramente. Rasa ponderou silenciosamente a oferta. Aquele monge Bunpuku havia sido um milagre. Shukaku permaneceu adormecido nele desde a época do segundo Kazekage. Mas o tempo de Bunpuku estava quase acabando. Depois dessa fúria, Rasa não esperava que ele vivesse por muito mais tempo. Quando um Jinchuriki morre, a besta com cauda dentro dele também morre por um tempo, antes de reaparecer mais tarde. E quando isso acontecesse, Rasa precisaria encontrar um novo Jinchuriki. Nem todos eram Bunpuku. Poucos conseguiriam suportar décadas com a desculpa esfarrapada de jutsu de selamento de Tsunagakuri. Os olhos de Rasa lentamente se acomodaram numa calma calculista. Ele estava reconhecendo a primeira oferta de Yagura. Segundo, Yagura colocou 3 pergaminhos e os desenrolou na frente de Rasa. Corvo, formiga preta, salamandra. Você conhece essas, não é? Eram todas marionetes de elite, amplamente utilizadas pelo corpo de marionetes de Tsunagakuri. Como ele não os reconheceu? Mas como Mizukage conseguiu pôr as mãos neles? A resposta era óbvia. Rasa cerrou os punhos. Yagura continuou. Proponho que o genial artesão de marionetes por trás desses designs crie um novo lote, no mesmo nível do corvo, da formiga negra e da salamandra, para Tsunagakuri. O que você acha? Sasori havia criado essas 3 marionetes como brinquedos em sua juventude. Kankuro mais tarde treinaria com elas desde a infância. Mais algumas como essas e Kankuro ganharia na loteria. Não que Sasori ainda brincasse com marionetes comuns. Sasori da areia vermelha. Então era verdade, assim como a inteligência havia sugerido durante a batalha de Yagura com o terceiro Raikage. Então é assim que tudo se conecta. As informações sobre Jinchuriki, as informações sobre barreiras de chakra. Tudo provavelmente veio de Sasori da areia vermelha. Num instante, Rasa conectou toda a cadeia de eventos. Sua expressão ficou 3 tons mais sombria. Vocês, povo de Kirigakuri, acolheram um ninja desonesto de rank S de Tsunagakuri. E agora, você usa as criações de um homem que deveria ser nosso, como moeda de troca. Yagura permaneceu calmo. Como ele é um ninja rebelde, a vila para a qual ele se junta é uma decisão dele. Eu nunca o atraí. Diante da fúria de Rasa, Yagura não vacilou. Em vez de nos culpar, talvez você devesse refletir sobre como Tsunagakuri trata seus talentos. Capítulo 195. Yagura apenas deu uma leve olhada nas políticas internas de Tsunagakuri em relação à gestão de talentos. Se Rasa realmente mudaria alguma coisa era problema dele. Mas com base no que Yagura sabia sobre ele, isso não era provável. Senhor Kazekage, só uma pequena pergunta. Vendo que Rasa havia começado a aceitar a realidade, Yagura relaxou um pouco e perguntou em um tom mais casual.
Quantos filhos você tem agora? Rasa, com quase 30 anos, respondeu, um filho e uma filha, e outro a caminho. O terceiro filho seria Gaara. Já está quase nascendo. Ainda assim, Rasa se esforçou bastante durante a terceira grande guerra ninja. 3 guerras no mundo ninja, e Rasa lutou em todas as 3. E Agura fez um elogio raro. Com sua linhagem, Lord Kazekage, seus filhos certamente se tornarão shinobi excepcionais. O futuro e renomado trio de irmãos Tsunagakuri. Mas além desses 3, nenhum outro shinobi de Tsunagakuri se tornaria amplamente reconhecido. Principalmente porque Temari mais tarde se casaria em Konoha. Rasa percebeu que Agura falava a verdade, mas ele tinha pouco interesse em ouvi-lo. Obrigado. Ele sabia muito bem que curvar a cabeça para Yagura simbolizava algo muito maior, que Tsunagakuri seria daquele ponto em diante, vista como um degrau abaixo das outras grandes vilas. Oficialmente, eles ainda faziam parte das 5 grandes vilas ocultas. Mas isso só acontecia porque até mesmo o navio afundando ainda tinha alguns pregos. Por mais enfraquecida que estivesse, Tsunagakuri já conhecera riqueza e força. A base ainda estava lá. Com 2 shinobi de nível Kage restantes, eles ainda estavam muito além do alcance de uma vila menor como Takigakuri. Seja quando Tsunagakuri decidiu ficar do lado de Konoha e não pagar suas dívidas, ou quando Yagura sutilmente começou a agir contra eles nas sombras. As coisas já estavam em andamento há muito tempo. Anos atrás, Kirigakuri temia que Tsunagakuri os arrastasse para a guerra. Tsunagakuri temia um ataque surpresa da névoa quando a guerra começasse. Esse medo levou as 2 aldeias a assinarem um pacto secreto de não agressão entre a névoa e a areia. Hoje, esse pacto não tinha mais valor oficialmente. A verdadeira raiz do problema era simples. Desde a derrota de Tsunagakuri e sua força severamente reduzida, não havia como aquele tratado, construído com base na igualdade, sobreviver. Um pensamento sombrio surgiu na mente de Rasa. Imagino como o Okage e o Tsuchikage reagirão a essa informação. Tsunagakuri foi efetivamente afastado, forçado a ficar do lado de Kirigakuri e Komogakuri. Konoha e Iwagakuri agora não tinham outras vilas aliadas. O terceiro Okage e o terceiro Tsuchikage, os mais velhos entre os 5 Kage, estavam prestes a serem eliminados pelos 3 mais jovens do 4º Kage. Mesmo que Konoha nomeasse em breve seu próprio 4º Okage, isso não mudaria muita coisa. Na verdade, a razão pela qual a aliança entre Konoha e Iwa nunca aconteceria era porque o 4º Okage seria Minato Namikaze. Pensando em como essa decisão poderia remodelar o futuro do mundo ninja, Rasa se forçou a aceitar as condições de Yagura. Ótimo, disse Yagura com um sorriso, estendendo a mão. É uma bênção para o mundo shinobi ter um Kazekage que entende o panorama geral. Tenho certeza de que Lord Raikage ficará feliz em ouvir isso. Rasa apertou sua mão, embora por dentro zombasse. O 4º Raikage era um sujeito notoriamente competitivo e impulsivo, muito pior que seu pai, o terceiro Raikage, naquela época. Oficialmente a aliança era liderada por Komogakuri. Mas quanto disso tinha sido obra da névoa? Rasa suspeitava que Yagura tivesse feito a maioria desses movimentos ele mesmo. Mesmo que a guerra tivesse sido vencida e Tsunagakuri tivesse se submetido, Rasa já podia imaginar o quão convencido o garoto mau Raikage seria. O antigo pacto Névoa-Suna estava agora oficialmente nulo e sem efeito. A partir deste dia, Tsunagakuri seria o subordinado nesta nova aliança. De acordo com o entendimento não escrito, Rasa também se absteve de participar da batalha para subjugar Shukaku. Ele observou o distante campo de batalha onde a besta com cauda se enfurecia, pensando no caminho que Tsunagakuri deveria tomar a partir dali. A receita deles havia caído drasticamente. Não havia como continuar sustentando um número tão grande de shinobi. Eles teriam que mudar para um modelo como a Era Névoa Sangrenta de Kirigakuri, uma abordagem focada na elite do treinamento de shinobi. Mas os mestres de marionetes? Suas unidades eram caras de manter. Por fim, os pensamentos de Rasa pousaram na opção mais imediata, Shukaku. Se eles pudessem obter técnicas de selamento mais eficazes e controlar com sucesso o poder da besta com cauda. Na terceira grande guerra ninja, Kirigakuri, Komogakuri e Iwagakuri utilizaram Jinchuriki em batalha. Todos se mostraram eficazes. As bestas com cauda tinham valor. Sob a liderança de Chiyo, os shinobi da areia finalmente conseguiram suprimir a fúria de Shukaku. Quando uma cauda foi selado de volta em seu hospedeiro Bunpuku, o corpo do velho, já frágil como uma chama moribunda, cedeu completamente. Com a morte do Jinchuriki, a besta com cauda também desapareceu temporariamente. Tsunagakuri agora tinha apenas alguns meses para encontrar um substituto qualificado. Recém-saída do campo de batalha, Chiyo nem sequer teve tempo para descansar. Ela correu direto para a torre do Kazekage. Alguma coisa aconteceu ali. Ela empurrou a porta com força. Senhor Kazekage. Anciã Chiyo. Rasa estava segura. Ele assentiu e fez sinal para que ela se sentasse à sua frente. Finalmente conseguindo recuperar o fôlego, Chiyo sentou-se. Ela notou as 2 xícaras de chá sobre a mesa, então Rasa estava conversando com o Mizukage? E de alguma forma, Shukaku surgiu durante a conversa? Chiyo lançou um olhar furioso. Onde está o Mizukage? Ele acabou de sair. Rasa explicou brevemente o que tinha acabado de acontecer. Sua batalha sem derramamento de sangue com Yagura. Ele fez questão de mencionar especialmente o que aprendeu sobre o neto dela, Sazori. Após a deserção de Sazori, Tsunagakuri não o caçou ativamente durante a guerra. Mas graças aos esforços de Chiyo nos bastidores, eles estavam monitorando seu paradeiro. Há muito tempo circulavam notícias de que Sazori havia aparecido em Kirigakuri. Mas com a guerra em curso, Chiyo não pôde ir pessoalmente. Agora com Yagura confirmando abertamente a localização de Sazori, Chiyo foi bruscamente lembrada. Ela ainda tinha um neto por aí. Ela lançou um jutsu de cura sobre seus próprios ferimentos, processando tudo o que Rasa acabará de lhe dizer. Mas sua primeira preocupação não era Sazori.
Você aprendeu as técnicas de selagem? Comparado a um neto que traiu a vila e ajudou seus inimigos, Chiyo se importava mais com a segurança de Tsunagakure. Hasa sentiu solenemente. Tranquilizada, Chiyo se levantou. Então, Sr. Kazekage, irei ver meu neto. E daí se ele desertasse? Se ele ousasse prejudicar os interesses de Tsunagakure, ela consertaria as coisas. Vá em frente, disse Hasa. E não se preocupe. Tsunagakure ainda me pegou. Chiyo retornou brevemente para casa, se refrescou da batalha feroz e deu uma rápida atualização para Ebisu. Ela pegou alguns pergaminhos de marionete e viajou com pouca bagagem rumo ao oeste em direção à passagem conhecida como Fenda do Céu. Era a rota que Yagura teria que seguir para retornar a Kirigakure. Chiyo, sentindo que havia alguém atrás dele, Yagura se virou e encontrou uma pessoa que ele não esperava, e não tinha muita certeza de como encarar. Chiyo olhou feio. Uf, que garoto mal educado. Yagura rapidamente fez sinal para Zabuza e Kizami não sacarem suas armas. Ela é a avó de Sasori. Aquela maneira familiar e gentil de chamar o nome Chiyo, vovó, as palavras ficaram presas em sua garganta. Já fazia mais de 10 anos. Os únicos que falavam de Sasori daquela maneira eram seus pais. Chiyo, vovó. Yagura rapidamente ajustou seu tom, demonstrando a ela o respeito devido a um ancião. Você aprendeu sobre Sasori com Kazekage? Tenho certeza de que ele ficará feliz em te ver. Apenas uma avó visitando o neto. Não um ancião da aldeia confrontando um ninja rebelde. Será que Sasori iria querer vê-la? Difícil dizer, mas Yagura queria aproveitar a oportunidade para uni-los. Chiyo soltou uma risada. Sim, faz muito tempo que esta velha não vê o neto. Posso ter sido um pouco rude antes. Perdoe-me, Sr. Mizukage. Não se preocupe. É perfeitamente compreensível. Vamos viajar juntos. Chiyo riu novamente, as rugas em seu rosto se alongando de alegria. Ela aceitou a oferta sem hesitar. Muito bem, a estrada de Tsunagakure a Kirigakure é longa. Com a escolta do Mizukage, esta velha não precisará se preocupar com perigos. Deixe-nos acompanhá-lo. Zabuza resmungou, mas segurou a língua em respeito a Yagura. Yagura apenas assentiu. Fique tranquilo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 196. Ele realmente decidiu retornar a Kirigakure com este ancião da Terra do Vento. No momento em que pisaram na Terra da Água, em seu próprio território seguro, Zabuza não conseguiu mais se conter. Yagura, quer que eu volte e avise o Sasori? Eles deveriam dar tempo para Sasori se preparar? Yagura lançou um olhar de soslaio para Zabuza, divertido, depois se virou para Chiyo e perguntou o que ela achava. Não precisa, Chiyo acenou com a mão e sorriu. Não se deixe enganar por esse corpo velho. Essa coisa de visita surpresa que vocês, jovens, gostam, eu também gosto bastante, hehe. Yagura deu de ombros para Zabuza. Bem, esse plano foi um fracasso e Yagura pretendia surpreender Sasori também. E sem uma razão oficial, Zabuza não foi autorizado a deixar seu posto. Quando entraram nas fronteiras da Terra da Água, a diferença era perceptível. Ao contrário de Konan de Amegakure, as fontes de informação de Chiyo não eram tão sigilosas. Nos últimos anos, à medida que Kirigakure começou a suspender suas políticas isolacionistas, informações sobre a vila e a Terra da Água começaram a fluir constantemente para outras nações. Principalmente na época do Ano Novo, enquanto outros países ainda estavam imersos em guerras, este se mantinha distante, com suas noites brilhando com lanternas e risadas. Mas a guerra já havia começado. As flechas disparadas não tinham como ser devolvidas. Enquanto viajavam, Chiyo observava como a Terra da Água prosperava gradualmente, aproximando-se da prosperidade da Terra do Fogo. Irritava-a o fato de Kirigakure estar aproveitando oportunidades que Tsunagakure nunca teve, mas não havia nada que pudesse fazer a respeito. Este barquinho é muito lento. Eu poderia andar mais rápido do que isso. Mizukage, este degrau é muito alto. Uma velha como eu tem vertigem. Ugh, essa suposta fruta cristalizada é pegajosa demais para os meus dentes. As críticas e reclamações implacáveis de Chiyo pareciam um suprimento infinito de kunai verbal, fazendo com que Zabuza e Kizami quisessem sacar suas espadas. Após o desembarque, quando algumas crianças locais na Terra da Água viram Yagura, elas imediatamente correram até ele, apenas para serem assustadas por Chiyo, que se agarrou firmemente a ele. Mizukage-sama, calma. Não tenha medo. A vovó parece assustadora. Calmo e despreocupado, Yagura confortava as crianças enquanto ouvia pacientemente as sugestões de Chiyo com um sorriso educado. Chiyo-senpai, vamos acelerar o passo? Ele não teve escolha a não ser mudar para senpai. Chiyo não estava ali para passear. Yagura planejara apenas uma curta escolta, depois disso continuariam a pé. Perfeito. Isso convinha perfeitamente a Chiyo. Ela tinha apenas um propósito ao vir a Kirigakure. À medida que a multidão que se aglomerava ao redor deles aumentava, Yagura bagunçou delicadamente o cabelo de algumas crianças. Vou levar nosso convidado do exterior de volta para a vila. Desculpe, não posso ficar para brincar. As crianças soltaram um longo e decepcionado "ah". Logo seus pais surgiram da multidão para buscá-los. Ao se despedirem, Yagura recebeu um pequeno presente de despedida das crianças. Chiyo, que antes os havia assustado, agora se aproximou para inspecionar o objeto vermelho em forma de cone na mão de Yagura. O que é isso? Um brinquedo? Você gosta desse tipo de coisa? Bem, acho que você ainda é criança, então faz sentido. É um fogo de artifício, respondeu Yagura. O tema de ano novo deste ano. Ele guardou o cone de fogos de artifício em sua bolsa de ferramentas ninja com um sorriso suave. Na verdade, eu gosto bastante. Esse menino lembrava um pequeno inseto.
Chiyo desistiu de suas provocações inúteis e suspirou. Vamos. Eles retornaram para Kirigakuri. Zabuza e Kizami finalmente escaparam da ira da velha de língua afiada. Mesmo que ela tivesse se acalmado na segunda metade da viagem, o estrago já estava feito. Chiyo recusou uma pausa. Então Yagura a levou direto para o prédio onde Sazori morava. É isso aí. Quer tocar a campainha? O prédio inteiro serviu como casa e oficina de Sazori. Na verdade, ele mal saía do local, só saía para reabastecer uma vez por semana. O suficiente para durar para que ele não precisasse sair de novo até a próxima viagem. Chiyo não hesitou. Deu um passo à frente e apertou a campainha. Ding-dong. Sazori não era do tipo que deixava as pessoas esperando. Mas depois que o sinal ecoou, demorou 13 segundos inteiros até que a porta finalmente se abrisse. Um jovem ruivo apareceu, com os olhos cheios de ressentimento frio enquanto ele lançava olhares furiosos para Yagura, fazendo o Mizukage suar frio. Ele estava furioso. E não daquele jeito arrogante de que isso era real. Yagura forçou um sorriso. Ei, a estrela tão esperada finalmente aparece, como uma beldade por trás de uma cortina. Um amigo idiota achou que uma visita surpresa seria divertida. Sazori acertaria as contas com ele hoje à noite. Chiyo baixou os olhos. Deixar seu convidado do lado de fora. Não me lembro de ter te ensinado isso, Sazori. Sazori realmente os fez esperar muito tempo. Entre bruxa velha. Ótimo, ele não tinha se dirigido a ela. Yagura aproveitou a deixa e saiu silenciosamente. Seu olhar dizia Chiyo, o resto é com você. Aproveite a oportunidade. Aquele olhar excessivamente casual irritou Chiyo profundamente. Mizukage, ele realmente acha que ela veio só visitar o neto? O lugar de Sazori era simples, mas nada decadente. Assim como seu antigo quarto em Sunagakure, esparso e silencioso. Além dos móveis básicos, os únicos outros itens na sala eram vários armários que normalmente não são encontrados na casa de um civil, cada um cheio de várias marionetes e engenhocas mecânicas. Chiyo e seu neto ficaram a cerca de 3 metros de distância, caminhando silenciosamente até o centro da sala de estar. Ela esfregou o nariz, notando o cheiro forte no ar, uma mistura de incenso e aparas de madeira. Seus olhos rapidamente pousaram em uma xícara de café sobre a mesa, ao lado de uma máquina e algumas matérias-primas embaixo. Café. Não é bom beber muito. Sazori falou secamente. Por que você está aqui, bruxa velha? Uma avó visitando o neto que ela não vê há séculos. É um conceito tão estranho? Finalmente a raiva reprimida de Chiyo encontrou uma saída. Ela marchou até a bancada de Sazori. Pólvora? Fogos de artifício? Desde quando você começou a fazer coisas tão passageiras? Encomendado por alguém, respondeu Sazori friamente. Aquela época do ano de novo, quando as pessoas adoram jogar lixo para o céu. Então você está fazendo isso para o feriado de Kirigakuri? Ele realmente se via como parte desta vila agora? Maravilhoso. Chiyo sentou-se e encarou. Por causa da sua traição, você sabe quanto Kirigakuri lucrou às custas de Sunagakuri? Sazori não ouviu mais nada depois disso. Sunagakuri novamente. Sua mão se fechou dentro da manga, e um brilho de gelo brilhou em seus olhos. Se você só veio dizer isso, então vá. Faz tempo que não sou ninja de Sunagakuri. O que acontece lá não tem nada a ver comigo. A raiva se apoderou de Sazori que zombou. Na verdade, ver aquela vila sofrer me faz sentir ainda melhor. O primeiro reencontro terminou em desastre. Chiyo saiu furiosa. Yagura apareceu logo depois para se desculpar. A julgar pelo que viu de Chiyo durante a viagem, ele já sentia que as coisas não seriam tão bem quanto ele esperava. Espiando nervosamente por trás da porta, ele perguntou. Sinto muito, muito, muito mesmo. Entre. Sazori lançou-lhe um olhar de soslaio e depois voltou a examinar uma parte delicada através de um monóculo. Está tudo bem. Não estou bravo com você. Comparado a Chiyo, a surpresa de Yagura não foi nada. Aliviado, Yagura entrou. Ele colocou uma refeição na mesa de Sazori. Meus pais fizeram ensopado de batata. Não viva só de ramen e café, senão minha mãe vai ver como você está. Obrigado. Sazori limpou a bagunça da mesa e tirou seu monóculo. Embora tivesse criticado a dieta de Sazori, o próprio Yagura pegou uma garrafa de refrigerante, algo raramente permitido em casa. Clique. Ele abriu a lata. Inclinando a cabeça para trás, ele tomou um longo gole. Deixei que ela viesse porque queria que ela visse o neto. Ela sempre foi assim? Sazori mastigava pensativamente um pedaço de batata fumegante. Eu sei, é. Décadas como ancião de Sunagakure, Chiyo sempre colocou os interesses da vila em primeiro lugar. É por isso que Sazori não queria reconciliação. Mesmo assim, ele concordou com essa reunião. Mesmo que ele não esperasse muito, ver que Chiyo não havia mudado nada, ainda o decepcionou. O olhar de Yagura se voltou para a bancada. Em meio a todas as peças do boneco, algo mais chamou sua atenção. Uau, fogos de artifício? São para o festival? Testei um no pátio há alguns dias, disse Sazori. Algumas crianças da vizinhança viram. Os pais delas pediram. É difícil dizer não. Disse isso casualmente. Mas falando sério, se Sazori quisesse recusar, quem em sã consciência poderia obrigá-lo a fazer alguma coisa? Yagura levantou a mão como uma criança. Eu também quero um. Não, respondeu Sazori categoricamente. Capítulo 197. Yagura tentou mais uma vez se encontrar com Chiyo. Mas Chiyo, ainda ressentida com a deserção total de Sazori, não gostou do esforço. Ela ficou em Kirigakuri apenas alguns dias antes de retornar a Sunagakure, irritada. Pouco tempo depois, chegou uma carta diplomática formal do Kazekage de Sunagakure, Rasa. Em apenas alguns dias perto do ano novo, entrando no 48º ano de Konogakure. Kirigakure e Sunagakure rapidamente trocaram enviados e finalizaram um novo acordo diplomático. A mistura de pressão e persuasão de Yagura forçou Sunagakure a trocar de aliados. Em Konoha, Hiruzen Sarutobi recebeu a informação
situação. As ações de Tsunagakure deixavam uma coisa bem clara: Konoha estava prestes a perder seu único aliado restante. Apesar de estar sobrecarregado lutando contra rivais políticos e se preparando para transferir o poder para Namikaze Minato, Sarutobi ainda teve tempo para confrontar Tsunagakure sobre a situação. Ele se enfureceu com eles por sua diplomacia volúvel e oportunista. Hasa, por sua vez, não cortou o caminho completamente. Sua resposta misturou verdade com mentira, dando a Hiruzen uma explicação meio genuína. A essência era: nós, em Tsunagakure, nunca pretendemos trair Konoha. Nossa aliança sempre foi forte. Mas, dadas as dificuldades atuais e a pressão externa que nos pressiona, não tivemos escolha a não ser nos comprometer. Esperamos que o Hokage entenda. Hiruzen sabia que o acordo estava fechado. Ele não teve escolha a não ser deixar essa questão de lado. Nesse ponto, ele tinha apenas uma tarefa principal: entregar a Vila Minato, seu sucessor, de sua própria linhagem política com segurança. 15 de janeiro, ano 48 de Konoha. Konoha realizou oficialmente sua cerimônia de sucessão. O terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, renunciou, assumindo a responsabilidade por graves falhas durante a Terceira Grande Guerra Ninja. Namikaze Minato sucedeu como quarto Hokage. O povo de Konoha explodiu em comemoração à ascensão deste herói de guerra. Após 4 longos anos de sofrimento durante a guerra, a vila mergulhara na escuridão. Este momento pareceu uma salvação, a luz brilhante de Konoha retornando. Seja provocado por emoção genuína ou amplificado pela propaganda oficial, o público realmente acreditava que o gênio Minato restauraria a grandeza de Konoha. Naquele dia, Minato recebeu as 2 maiores boas notícias de sua vida. Sua esposa, Uzumaki Kushina, teve a gravidez de 1 mês confirmada após um check-up no hospital de Konoha. 16 de janeiro, Tsunagakure, o terceiro filho do quarto Kazekage, Hasa, nasceu. Sua mãe, Karura, morreu durante um parto difícil. O menino foi chamado Gaara. Por sugestão de Chiyo, dada a linhagem impressionante e o talento latente de Gaara, ele foi escolhido para se tornar o próximo Jinchuriki de Tsunagakure para uma cauda. O hospedeiro anterior, Bunpuku, morreu durante um massacre, e Shukaku morreu junto com ele. Sob a supervisão de Hasa, e sem precisar de outra batalha de selamento caótica, Chiyo facilmente selou o recém-revivido e ainda fraco Shukaku no bebê Gaara. Kerigakure Yagura tinha acabado de receber notícias sobre Uzumaki Naruto e Gaara em rápida sucessão. Ocupado como estava, finalmente se lembrou. Kerigakure ainda tinha uma besta com cauda não resolvida. Ele deixou temporariamente de lado os assuntos militares e administrativos e foi pessoalmente ao local de selamento dos 6 caudas, Saiken. Ele ordenou que os esquadrões de combate e selamento posicionados ali começassem os preparativos para a contenção dos Jinchuriki. Então, ele convocou o hospedeiro designado dos 6 caudas, Shunin Takata, para se preparar. Na linha do tempo original, o Takata tinha um mentor pouco confiável que o deixou com traumas de infância. Mas no primeiro ano de Yagura no cargo, esse professor foi removido. Yagura matriculou Takata na academia ninja, deixando-o crescer como qualquer criança normal. E funcionou. O fato de o Takata ter sido escolhido como um potencial Jinchuriki tão jovem provou seu talento excepcional. Ele se formou no início do terceiro ano, tornou-se um genin e passou nos exames Chunin com facilidade. Qualificado em habilidade e com a mente sã, ele agora estava pronto para se tornar um Jinchuriki. 3 dias depois, o local de selamento dos 6 caudas era uma caverna úmida e sombria no subsolo. Cada besta com cauda tinha seu habitat preferido. Shukaku gostava de desertos e Zobu do oceano. Liderando o caminho, Yagura olhou para trás. Nervoso? O Takata, de cabelos castanhos e franja longa cobrindo o olho esquerdo, usava um auri azul celeste. Seu penteado era semelhante ao de Sasuke em Boruto. Ele balançou a cabeça. Não. Com uma expressão fria e distante e uma estrutura mais alta e esguia, ele parecia mais maduro que Yagura, mesmo sendo 2 anos mais novo. Aquele rosto maduro, aliado ao seu comportamento, dava a ilusão de que ele era mais velho que Yagura. Yagura esticou o som, provocando. É uma besta com cauda, sabia? Super assustador. O Takata permaneceu calmo, com os olhos fixos à frente, claramente não levando o susto a sério. Com Mizukage aqui, não tenho medo. Criado na era pós-névoa sangrenta, como muitos outros em Kerigakure, o Takata tinha absoluta confiança e obediência a Yagura. Ele até levantou a mão para proteger Yagura de uma gota que pingava acima dele. Yagura sorriu, satisfeito. Continue assim quando estiver criando laços com Saiken. Enquanto conversavam, Yagura levou o Takata para o interior da caverna e o entregou à equipe de selamento. O próprio Yagura se mudou para o santuário interno, para conhecer os 6 caudas primeiro, talvez preparar o terreno. Sabendo que seria necessário em breve, o pequeno Izobu apareceu no ombro de Yagura, pronto para ajudar. Ei, Izobu, perguntou Yagura, como é o seu Saiken fofo? Vocês 2 são próximos? Ele? A gente se dá bem. Melhor do que eu com o Shukaku. Só, não deixe ele ouvir isso. Por que não? Izobu geralmente chamava as outras bestas com cauda pelo nome. Saiken odeia ser chamado de fofo. Não suporta isso. E não quer ser tratado como um pequenino qualquer. Izobu fez uma pausa hesitante. Além disso, Yagura repetiu. Também? Se você ouvir com atenção sua voz e a dele, elas soam iguais. Eles chegaram ao muro que o separava do selo. Yagura parou, levantou sua tocha e olhou para dentro. E lá estava ele, os 6 caudas. Uma lesma enorme de cor lilás clara com 7 buracos circulares em forma de boca no rosto, deitada ali, imóvel na câmara de pedra úmida. Saiken chamou Izobu, acorde. Ao ouvir aquela voz familiar, e ser chamado pelo nome novamente, Saiken acordou do sono, com os olhos turvos.
Isobu. Yagura ficou em silêncio enquanto Isobu assumia a liderança, ouvindo a voz de Saiken com certeza, soava assustadoramente parecida com a sua. Isso o deixou um pouco desconfortável. Graças aos gostos semelhantes e à proximidade, Yagura e Saiken tinham um bom relacionamento, assim como Isobu disse. Após uma rápida troca de cumprimentos entre lesma e tartaruga, Saiken estreitou os olhos para Yagura. Seu tom era cauteloso. Isobu, você cedeu aos humanos, assim como Jiuki. Ele podia sentir isso. Isobu não tentou negar. Não somos só eu e Jiuki. Shukaku também. Saiken pareceu genuinamente assustado. Shukaku. Isobu deu uma pancada na nuca de Yagura com o rabo. Yagura estremeceu e deu um passo à frente. Ok, minha vez, certo? O que Yagura disse a Saiken não foi muito diferente do que ele disse a Isobu anos atrás. Ele definiu um inimigo claro, uma ameaça externa maior, e propôs que eles formassem uma frente unificada. Como Isobu já estava claramente alinhado com esse pequeno humano estranho que compartilhava sua voz, Saiken não duvidou muito da configuração. Caso contrário, ele teria questionado se Isobu havia perdido o juízo. Ele fez algumas perguntas, coisas que somente alguém com verdadeiro conhecimento interno poderia responder. Yagura deu todas as respostas corretas. Saiken acreditou nele, em grande parte. Antes de concordar, porém, ele tinha uma pergunta final, uma que claramente importava para ele. Esse meu mano, que tipo de pessoa ele é? Seu corpo macio e pegajoso balançava levemente com 6 caudas balançando. Se ele for como você, acrescentou com uma careta, acho que não gostaria muito dele. Depois de ser adorado como o amado Mizukage de Kirigakuri por tanto tempo, Yagura ficou genuinamente surpreso ao ouvir na cara que ele não era simpático. Mesmo assim, ele sorriu apesar disso. Então, que tipo de humano você gosta? Uma cauda se enrolou sob seu queixo, e Yagura pensou ter visto um rubor no rosto de uma lesma. A resposta de Saiken foi tímida, mas não muito tímida, direta, mas não muito direta. Bonitos. Se ele não for tão elegante quanto o sábio dos 6 caminhos, pelo menos que seja agradável aos olhos primeiro, Yagura pensou seriamente. O Takata deveria atender a esse padrão. Então veio a vontade de reclamar. Por algum motivo, ele de repente imaginou Saiken como um pau azul. Ouvir tais palavras sentimentais vindas de uma voz idêntica à sua. Yagura já tinha dito muitas coisas ridículas, mas isso era diferente. Isso o fez se contorcer. Saiken sentiu o mesmo. Capítulo 198. Yagura olhou de lado para Isobu com um olhar questionador. Você nunca mencionou que seu 6º irmão tinha esse tipo de personalidade. Isobu respondeu com uma expressão desamparada. Você acha que eu conseguiria dizer isso em voz alta? Yagura forçou o canto da boca em um sorriso irônico. O Takata deve atender aos seus requisitos. Antes de começarmos o selamento, devo levá-lo para conhecê-lo? Saiken assentiu preguiçosamente satisfeito. Claro, por que não? Yagura retornou logo depois, trazendo Takata e a equipe de selamento com ele. Do lado de fora da barreira de selamento, com o confiável e poderoso Mizukage de guarda ao lado dele. O Takata olhou para a enorme besta dentro do selo e casualmente comentou. Essa é uma lesma enorme. Saiken, os 6 caudas, observou o garoto que seria seu receptáculo por um futuro próximo. Esfregou as mãos viscosas com um som de school. Me chame de professor Saiken. Pegajoso. Escorregadio. O Takata não conseguia superar a sensação estranha. Sem palavras melhores, forçou um elogio. Bonitinho. Saiken permaneceu completamente imperturbável. Ainda assim, o Takata, o tipo frio, indiferente e estoico, passou no teste do livro de Saiken. Yagura olhou para Isobu novamente. Seu 6º irmão gosta desse tipo de coisa? Eu pensei que ele odiasse ser chamado de fofo. Ele não deveria ter um temperamento ruim? Ele está chamando de professor, agora? Isobu, não me pergunte. Estou igualmente confuso. Yagura, ele usou a minha voz? Não estou bem com isso. Fale com ele. Isobu, e você acha que eu estava bem quando você usou a voz do Saiken para me irritar? Tem ideia de quanto tempo levei para me recuperar mentalmente depois disso? Yagura piscou surpreso. Isobu acabou de usar um ponto de exclamação? Ele desviou o olhar. Não é como se eu assediasse a Isobu com tanta frequência, talvez uma vez a cada 2 ou 3 dias. Isso é bem saudável para o nosso relacionamento. O capitão da equipe de selamento deu um passo à frente. Ele já estava acostumado com o fato de que as bestas com cauda da névoa tendiam a ter um comportamento muito diferente daqueles de outras vilas. Mizukage-sama, devemos começar a selar? Yagura olhou para a barreira que separava Saiken e o Takata. Ser encarado por um enorme monstro rosa com olhos pegajosos estava finalmente começando a quebrar a expressão calma habitual de Takata. Quando Yagura finalmente voltou sua atenção para eles, o Takata hesitou. Mizukage-sama, tem algo estranho nisso. Ele realmente deixaria esse monstro pegajoso e de fala lenta ficar preso dentro dele? Não parecia nada certo. Ele começou a vacilar. Saiken falou lentamente. Sim, deixe-me sair logo. Isobu cutucou Yagura. Eles foram parceiros por muitos anos. Yagura entendeu o que ele quis dizer sem dizer uma palavra. Equipe de selamento ordenou Yagura. Preparem-se para começar o selamento da besta com cauda. Não se preocupem, o Takata. Vocês não correrão perigo algum. Isobu pulou na cabeça de Takata e gentilmente o puxou para trás, guiando para uma distância segura. A equipe de selamento incluía Shinobi do clã Uzumaki e tinha acesso às suas técnicas únicas de selamento. Eles haviam otimizado recentemente a barreira que continha Saiken. Não só exigia menos Shinobi e menos chakra para construir, manter e dissipar, como também era muito mais eficaz do que a versão anterior.
Caso contrário, Kirigakure, preocupado com o orçamento, nunca teria permitido que uma besta com cauda ficasse selada por tanto tempo sem ser usada. E Agura sentiu como se tivesse acabado de experimentar a alegria de roubar alguém às cegas. Isso era muito mais rápido e fácil do que desenvolver as coisas sozinho. A equipe de selamento se dispersou para suas posições designadas ao redor da barreira. O capitão Ruivo estava à frente da formação. Com sincronização perfeita, a equipe de selagem formou selos manuais com precisão de milissegundos. Liberar. O intrincado conjunto de selos pretos diante dele se desfez, quebrando e desmontando. Com um leve zumbido, a barreira antes gelatinosa e transparente começou a se dissolver. Saiken testou a borda da barreira com sua cauda, que passou sem obstáculos. Ele realmente desapareceu. E Agura sentiu brevemente. Claro, a enorme fera avançou lentamente, arrastando um rastro úmido atrás de si enquanto se aproximava dos pequenos humanos. Com um movimento lento, sua cauda atravessou uma crista de pedra antes de subir alto no ar, e então caiu direto em direção a Yagura. A besta com cauda, que tinha sido tão amigável, de repente lançou um ataque. Mizukage-sama. O Takata tentou avançar, mas Izobu o puxou de volta. Relaxa, garoto. Ele não é tão fácil de derrubar. O rabo de Saiken chicoteou repetidamente. Foi você quem enfrentou o Shihamadara, certo? Deixe-me ver o quão forte você realmente é. Yagura ergueu um braço e recebeu o golpe de frente. Manteve-se firme, ele não se moveu 1 centímetro sob a força. Mas não foi apenas força bruta, o corpo de Saiken estava secretando ácido altamente corrosivo. Mesmo um breve contato fez com que a armadura de coral e as roupas que protegiam o corpo de Yagura crepitassem e queimassem, enquanto uma dor lancinante percorria seus nervos. Esse ácido estava em um nível totalmente diferente, mesmo comparado às técnicas de liberação de fusão do clã Yuki. Ele analisou rapidamente as capacidades de Saiken. Palma de coral. Sob sua mão, o coral brotou e cresceu rapidamente, envolvendo seu corpo de forma protetora. O coral então se espalhou pela cauda capturada de Saiken, rastejando rapidamente em direção ao torso da fera. Mas apesar do coral ser altamente eficaz contra a maioria dos oponentes, ele se corroeu e virou pó enegrecido assim que tocou o corpo ácido de Saiken. Exatamente como Yagura esperava, mas tudo o que ele precisava era de um momento de restrição. Ele reuniu a liberação de vento sob seus pés, enquanto raios crepitavam em seus olhos violetas. Combinando a liberação de relâmpago para força penetrante com a liberação de vento para propulsão aérea, ele disparou para o céu como um míssil. Ele golpeou Saiken com o cotovelo e jogou o rabo de volta no chão. Testando minha força? Não vá chorar para Izobu quando perder. Esta é a minha luta. Estrondo. Saiken, com seu tamanho enorme, não conseguiu se esquivar a tempo. Yagura o atingiu com uma força imensa, abrindo um buraco enorme em seu corpo mole. A combinação de força física, penetração do raio e pressão cortante do vento rasgou a carne pegajosa com facilidade. Mas a ferida começou a cicatrizar quase imediatamente, visivelmente se recompondo. Yagura desapareceu de vista, reaparecendo instantaneamente para atacar novamente. Bum, bum, bum. Como uma ogiva humana, ele perfurou Saiken repetidas vezes, cada golpe acertando com precisão e força. No golpe final, chakra de água irrompeu em sua mão, formando uma lâmina. Com um único arco preciso, ele cortou direto o abdômen de Saiken. Com o vento e os relâmpagos ainda girando ao seu redor, Yagura aterrissou com um baque pesado. Seu olhar feroz percorreu o imenso corpo de Saiken, agora se despedaçando como um alvo destruído. Músculos rompidos e pele em dissolução ficaram expostos ao ar livre. A parte superior de suas roupas foi completamente corroída pelo ataque ácido anterior. Saiken, seu corpo é diferente dos outros animais com cauda. Mesmo depois de ser despedaçado, as habilidades regenerativas de Saiken eram surpreendentes. Como uma lesma, cada pedaço cortado se contorcia de volta para o tronco principal, deixando rastros viscosos amarelo esbranquiçados enquanto se fundiam com o pedaço maior. Domínio demoníaco da água. Uma lâmina de água rodopiante girava, coletando os pedaços espalhados em uma prisão de água pressurizada, isolando-os e prendendo-os no lugar. Mas Saiken nem tentou recuperar essas partes, ele simplesmente regenerou o resto do corpo a partir do que restou. Izobu, observando com um olhar cúmplice, murmurou: "Chega, Saiken." Se continuassem, ele se preocupava que Yagura perdesse mais do que apenas a camisa. As 6 caudas de Saiken se mexeram um pouco mais entusiasticamente. Tudo bem, tudo bem. Ver esse carinha com a minha voz é tão forte, me sinto mais tranquilo. Foi isso que você tirou disso? Talvez você devesse ir lutar com o Namikaze Minato? Yagura retraiu seu chakra, seus pensamentos vagando. Ainda assim, não tenho certeza se o deus voador do trovão e o Rasengan de Minato fariam muito efeito contra o corpo de Saiken. O que realmente precisamos para esse tipo de oponente não é uma técnica destinada a pessoas ou exércitos, mas algo do tamanho de um destruidor de cidades. Ele deu o sinal para a equipe de selamento, que havia se abrigado durante a luta. Saiken dessa vez cooperou com a selagem. Yagura não pôde deixar de suspirar. Devo chamar isso de sorte? Todas as bestas com cauda designadas para Kirigakure têm sido muito bem comportadas. Não há necessidade de uma guerra total. O Takata estava deitado no altar preparado para o ritual de selamento. O shinobi do clã Uzumaki usavam o selo dos 8 trigramas, o mesmo que Naruto um dia herdaria. O chakra de Saiken foi lentamente extraído, seu corpo enorme encolhendo visivelmente enquanto era absorvido por o Takata. Pouco a pouco, física e espiritualmente, os 6 caudas foi selado dentro dele. No final, apenas uma versão pequena e juvenil de Saiken permaneceu do lado de fora, com a boca em seu rosto semicerrada como um par de olhos. O professor está lá dentro agora, o Takata. Que tipo de fila é essa? Yagura, ainda de peito nu, estremeceu ao ouvir a voz que agora soava exatamente como a sua. Ele murmurou: "Isso é meio terrível. Realmente terrível."
Capítulo 199. A selagem foi concluída. Diferentemente do que aconteceu anos atrás, quando Yagura foi selado pela primeira vez com Isobu, o Takata não desmaiou imediatamente devido ao choque do chakra da besta com cauda, em parte porque seu corpo era mais maduro do que o de Yagura naquela época, e em parte a técnica de selamento que usavam agora era simplesmente melhor do que a de Kirigakuri naquela época. Eu me pergunto como estão as coisas em Sunagakure. Como eles lidaram com o selamento de Shukaku em Gaara? O pensamento surgiu na cabeça de Yagura sem ser convidado. Ele o afastou e lembrou Takata. Certifique-se de criar um vínculo com Saiken nos próximos dias. Bestas com cauda não são tão difíceis de lidar quanto você pensa. Na verdade, são mais fáceis de conviver do que a maioria das pessoas, principalmente os de Kirigakure. Isobu era uma tartaruga fria e careca que vivia praticamente um estilo de vida de aconteça o que acontecer, acontecerá. Saiken era uma lesma gigante calma e imperturbável, muito melhor que o temperamental Tanuki ou a raposa explosiva. Tudo graças a Shirama Senju. Ainda apoiado na plataforma cerimonial, o Takata sentou-se lentamente e assentiu obedientemente às instruções de Yagura. Afinal, ele tinha acabado de selar uma besta com cauda. Seu corpo ainda estava pesado e lento. Ele abriu o manto que estava solto em seu peito e olhou para a marca de selamento gravada em sua pele. Mizukaji-sama, quanto tempo você levou para dominar o poder da besta com cauda? 1 ano e meio, talvez 2, respondeu Yagura honestamente. E isso com a cooperação de Isobu. Então ele riu baixinho. Nada mal. Você já está ansioso para começar. Calma, cara de fita. Você tem 1 década para descobrir. O Takata piscou, um pouco atordoado. Ele disse que quer sair, como Isobu-sama fez. Isso não vai acontecer. O chakra da besta com cauda não era exatamente fácil de controlar. Se vazasse agora, o Takata, que mal se considerava um iniciante, perderia o controle da mente em um instante. Yagura olhou para Isobu. Você acha que é seguro? Não quero repetir o que aconteceu antes, quando ele me bateu com o rabo assim que saiu. Isobu respondeu. Deixe o humano se acostumar um pouco mais. Você me viu sair logo no começo? Yagura pensou um pouco. Verdade. Você é surpreendentemente atencioso. Já pensou em escrever um manual para Jinchuriki? Isobu rejeitou a ideia imediatamente. Ele não queria que seus irmãos o atacassem por traí-los. Quanto a Saiken, ele não queria mesmo sair. Só estava se sentindo um pouco irritado. Se Isobu conseguiu sair, por que ele não podia? Saiken, humano, é melhor você começar a treinar seriamente com seu mestre. O humano do Isobu não disse que levaria 1 ano? Vamos tentar chegar à metade desse tempo, ok? O Takata, mas até Mizukaji-sama precisou de tanto tempo. Saiken, tudo bem, então vamos dizer que são 10 anos. O Takata, isso, pareceu um pouco extremo. O Takata não se achava melhor que Yagura nem nada, mas vamos lá, ele não era tão inútil assim, era? A noção de tempo de Saiken estava um pouco errada? Saiken, vocês humanos não vivem tanto quanto nós, Jizu. 1 ano ou 10, tudo meio que se mistura para nós. Ah, isso realmente fez sentido. Era como se 1 ano na vida de um gato fosse o equivalente a 15 para um humano. Então, de certa forma, os humanos eram os gatos das bestas com cauda? O Takata se perdeu em pensamentos. Saiken, eu não odeio essa comparação. Yagura perguntou, vocês dois terminaram de conversar? Sim. Com a situação Saiken finalmente resolvida, Yagura enviou o Takata para se relacionar com seu novo parceiro. Yagura retornou à sua mesa de escritório. As coisas em Sunagakure finalmente se acalmaram. Hasa fez várias viagens à residência do Daimyo do Vento. Depois de muitas reverências e súplicas, ele finalmente obteve sinal verde, apesar da relutância. O dinheiro continuaria chegando, por pouco. Só o suficiente para sobreviver. Sem escolha, Hasa começou a cortar o orçamento militar interno da vila, cortando o financiamento para pesquisas de marionetes e mudando o foco para seu programa Jinchuriki da besta com cauda. O 4º Raikage não estava particularmente interessado no envolvimento de Sunagakure, mas estava feliz em ver Konoha agora completamente isolada. Em Konoha, Namikaze Minato acabará de assumir o cargo. Só de resolver a confusão política na vila já estava lhe dando dor de cabeça. Era preciso limpar a própria casa antes de lidar com estranhos. Por enquanto, Minato não tinha o luxo de se concentrar em ameaças externas ou jogos de poder. Yagura, por outro lado, estava na posição oposta. Ele já havia lidado com ameaças externas. Agora, podia se concentrar inteiramente em questões internas. Como planejar o próximo festival de Ano Novo? 9 de fevereiro, véspera de Ano Novo. Certo, isso deve bastar. A ninja de Kiri terminou de amarrar a faixa do kimono de Conan e se levantou, massageando as costas doloridas. Nossa, se arrumar é cansativo. Vamos, vire-se e deixe-me ver a linda moça. Seguindo as tradições locais, Conan tirou sua capa da Katsuki e vestiu um kimono festivo para as férias. O kimono foi um presente dos ninjas de Keri. Nada sofisticado, apenas um estilo acessível e cotidiano que qualquer família poderia comprar. O design apresentava flores suaves de camélia, acrescentando uma elegância suave e melancólica que combinava com a aura chuvosa que Conan naturalmente carregava da terra da chuva. O kimono bem ajustado abraçava sua figura, destacando as curvas graciosas de uma mulher de 18 anos à beira da maturidade total. Corando, Conan se virou. 1 mês atrás, ela jamais se imaginaria em uma situação como aquela, tão diferente de sua vida na chuva. Você também é linda. A ninja Keri de cabelo azul usava um kimono azul claro e branco que capturava perfeitamente sua personalidade energética. Fosh, bum. Fogos de artifício explodiam do lado de fora da janela da pousada, iluminando o céu noturno com cores brilhantes. O festival de fogos de artifício havia começado oficialmente. Droga, estamos atrasados. A ninja Keri de repente se lembrou da tarefa que lhe foi dada pelo Mizukaji. Yagura deveria se encontrar com Conan naquela noite. Vamos, Conan.
Conan havia sido informada sobre o plano com antecedência, mas agora que o momento havia chegado, o nervosismo a atingiu fortemente. Tem certeza de que posso usar isso para encontrar o Mizukage? Relaxa, relaxa. É super fácil conversar com o Mizukage-sama. O ninja de Kiri se inclinou com um sorriso atrevido, sussurrando: só entre nós, ele é um cara totalmente certinho. Não importa o quão bonita você seja, ele só sabe fazer uns 3 elogios. Foi o que a assistente dele, Mei, me disse. 100% verificado. Eles saíram juntos da pousada. As ruas lá fora estavam encharcadas de decorações vermelhas festivas. Vendedores lotavam as ruas vendendo doces, brinquedos e artigos natalinos. Uma rua especial de flores foi criada especialmente para o festival. Após anos de esforço, o povo de Kirigakuri gradualmente adotou o feriado como uma celebração oficial. Com mais de 300 dias mundanos no ano, esta semana deu a todos algo especial pelo qual ansiar. No palco principal para o show de fogos de artifício, Zabuza ficou ali com uma cara amarga, segurando a mão de uma criança pálida de 3 anos. Por que estou preso tomando conta desse pirralho do clã Ozuki? Yagura riu baixinho. O pai dele está patrulhando a fronteira, e a mãe está ajudando com as tarefas do clã. Ninguém mais está livre. Então por que o Mizukage estava fazendo o trabalho de babá? E por que ele estava sendo enganado? Zabuza queria xingar alguém, mas Ozuki-aku era um garoto bem comportado. Mesmo sem os pais, ele não chorou nem fez birra. Se tivesse, Zabuza certamente teria xingado alguém. Irmão mais velho, irmão mais velho. O pequeno Suigetsu estava aconchegado nos braços de Mangetsu, puxando-o pela gola e apontando para os fogos de artifício no céu. Eu quero isso. Mangetsu estava falando em um fone de ouvido com uma expressão séria. Entendido. Estou indo para lá agora. Seu rosto severo suavizou-se um momento depois. Fique aqui só um pouquinho, ok? Volto logo para brincar com você. De alguma forma, Suigetsu percebeu que seu irmão não levaria. Seus grandes olhos lacrimejantes começaram a se encher de lágrimas. Mangetsu entregou seu lindo irmãozinho para Yagura. Yagura, você poderia observá-lo um pouco? Yagura aceitou a criança, embora estivesse claramente irritado e confuso sobre o que poderia ser tão urgente. O que está acontecendo? Mangetsu dispensou. Nada demais, só uma coisinha. A Ambu avistou um intruso na vila. Eu cuido disso. Obrigado pelo esforço. Yagura confiava na força de Mangetsu o suficiente para deixá-lo ir sem preocupação. Já volto. Mangetsu desapareceu. Não muito tempo depois, os ninjas de Kiri chegaram com Conan. Yagura trocou algumas palavras educadas com Conan, perguntou sobre a Akatsuki, como ela estava desde que chegou na vila, e assim por diante. Mas ele não deixou a conversa se prolongar por muito tempo. Não se tratava de política ou trabalho. Esta noite era para relaxar. Ele disse a ambos para aproveitarem o festival e esquecerem os problemas de adultos por uma vez. Fora da Vila da Névoa Oculta, uma figura com uma capa preta estava parada com o rosto escondido olhando para o céu. Ele estava ali há muito tempo. Outro homem emergiu silenciosamente da terra, seu corpo parecendo se misturar à própria terra. Lindo, não é, Madara? Uma ilusão sem sentido. O homem mascarado se virou para sair, mas antes que ele pudesse dar um passo, uma lâmina afiada assobiou pelo ar, perfurando-o completamente. Não parecia que tinha atingido carne sólida, mas também não era um truque de teletransporte. Mangetsu pousou na frente dos 2 intrusos com a lâmina desembainhada, sua espada de agulha de costura brilhando sob os fogos de artifício. Vocês dois. Não me lembro de ter visto um homem mascarado e uma planta carnívora na lista de convidados do festival desta noite. Capítulo 200. Os olhos de Mangetsu estavam fixos na figura encapuzada à sua frente, alerta e pronto para atacar a qualquer momento. Um homem que nem mesmo Kizami conseguiu rastrear quando estava na Ambu. Durante a era do terceiro Mizukage, Kizami foi incumbido de descobrir quem havia enviado a proposta da besta com cauda para Fubuki Suikazan. Quando Yagura assumiu, ele manteve a investigação ativa, incumbindo de continuar a busca. Mas nunca encontraram nenhum vestígio. Agora, Mangetsu se considerava sortudo. Seus olhos se estreitaram enquanto se preparava para lutar. Que sorte a minha, parece que peguei um grandão. O homem da capa virou-se lentamente, abaixando o capuz. Por baixo, havia uma máscara que revelava apenas um olho. Pela constituição física, Mangetsu imaginou que ele não era muito velho. Mas a aura opressiva que emanava dele constantemente mantinha os sentidos de Mangetsu em alerta. Yagura confiava em Mangetsu para lidar com quase qualquer situação. Mas não se tratava de uma situação qualquer. Era alguém da sua linha temporal original. Seu antigo inimigo, o Shiha Obito. Meio enterrado na terra próxima, a figura preta e branca de Zetsu murmurou da abertura em forma de armadilha de Vênus. Tic. Acabamos de ouvir que algo interessante estava acontecendo na Terra da Água e viemos assistir ao show. Não esperávamos ser alvos. Que azar. Obito não pretendia se envolver em nada desnecessário. O único olho visível através da máscara começou a girar, distorcendo o espaço ao redor dele enquanto ele tentava se absorver na dimensão Kamui. Você não vai escapar. Mangetsu lançou sua longa lâmina como um dardo, mirando diretamente no olho no centro daquele espaço giratório. Voxash! Com a outra mão, ele lançou a técnica da pistola de água para interceptar Zetsu antes que ele pudesse intervir. A lâmina voadora interrompeu o teletransporte de Obito bem a tempo, forçando-o a se transformar em vez de desaparecer. O fio afiado da lâmina entrelaçada cravou-se no chão atrás de Obito. O fio que o percorria atravessou seu corpo e acabou preso na mão de Mangetsu. Mangetsu começou a juntar as peças. Ao puxar o fio de ambos os lados do corpo de Obito, notou algo estranho. Nenhuma mudança visível, nenhum dano. Isso não é como a liberação de nuvem do Mukumo. Esse cara consegue atravessar ataques físicos. E a fonte é o olho dele. Um doujutsu?
Obito se afastou dos fios. Isso foi rápido. A partir daquele breve choque, ele percebeu que não poderia simplesmente desaparecer absorvendo-se, ele seria interrompido novamente. Uma retirada limpa não era mais possível. A única opção era lutar e encontrar uma brecha durante a batalha. Correntes tilintavam ao caírem de seu corpo, terminando em anéis semelhantes a algemas que se prendiam em seus pulsos. Mangetsu estreitou os olhos. Então essa é a sua arma. Este ninja da névoa não era um oponente comum. Obito olhou para Zetsu. Zetsu. Quem é ele? Zetsu, com olhos e espiões espalhados por todo o mundo shinobi, respondeu. Ele é Ozuki Mangetsu, líder dos 7 espadachins ninja da névoa, o principal confidente do Mizukage. Os 7 espadachins ninja. Obito murmurou, lembrando-se do nome de sua época em Konoha. Então é isso que você é. Mangetsu disparou um canhão de ferro de água direto no chão na frente de Zetsu. Se Zetsu tivesse hesitado por um segundo sequer, o golpe teria atravessado sua cabeça. Mangetsu levantou sua pistola de água e apontou para Zetsu novamente, estalando os dedos com a outra mão. Técnica da bolha. Bolhas irromperam do chão, cercando Zetsu e atacando em conjunto com as rajadas de água. Entre os dois, Mangetsu julgou que o homem mascarado era a verdadeira ameaça. Mas o monstro das armadilhas para moscas silencioso, capaz de cavar no subsolo e provavelmente possuindo informações sobre ele ou até mesmo sobre a névoa oculta, era perigoso demais para ser ignorado. Ameaçado, Zetsu afundou novamente na terra, deixando a luta para Obito. Como um rato escondido nos esgotos, murmurou Mangetsu. Com Zetsu desaparecido, ele voltou toda sua atenção para Obito. Este homem mascarado, empunhando correntes, envolto em escuridão, exalava um perigo que fazia até mesmo a sanguinária névoa de antigamente parecer pálida em comparação. Mangetsu puxou sua lâmina de fio para trás, observando mais uma vez a habilidade de transformação de Obito. Não lhe deu nem um segundo para escapar. Avançando, gritou. Vai assistir ao festival de fogos de artifício em Kirigakuri? Desde quando ratos têm instinto para a luz? Obito não se deu ao trabalho de responder. Precisava acabar com aquilo rápido. Ele balançou sua arma de corrente com força, atingindo Mangetsu de frente. Mangetsu formou um selo com uma mão. Técnica da bolha. Do campo gramado, bolhas surgiram mais rápido que seu próprio corpo, disparando em direção a Obito, apenas para atravessá-lo inofensivamente. Assim como a lâmina de agulha anterior, as bolhas explodiram no chão como balões de água, enviando jatos de água pressurizada para todos os lados. Mas ninguém tocou o inimigo mascarado. Nem uma gota. Não apenas ataques físicos, até mesmo ninjutsu passa. Ele pode atravessar qualquer ataque ou, como a liberação de nuvem, pode tornar seu corpo intangível. Se fosse o primeiro caso, então ele seria praticamente imbatível, como a técnica do espelho de água de Yagura. Mas alguém com esse tipo de poder não estaria se escondendo nas sombras como um rato. Mangetsu se inclinou para a segunda opção, algo que poderia ser combatido. Mas ele precisava de confirmação. Ao enfrentá-lo de perto, Mangetsu usou propositalmente uma esgrima desleixada, balançando sua lâmina de fio em arcos amplos. Não apenas a lâmina, todo o seu corpo passou pelo de Obito como se ele nem estivesse ali. Nem mesmo as algemas que controlavam as correntes das armas fizeram contato, ele passou direto por elas também. O corpo de Mangetsu caiu bem na corrente de Obito. Com um estrondo assustador, a corrente se esticou. Os braços de Obito se esticaram para frente, torcendo a corrente para prender Mangetsu com força. Mangetsu se esforçou bastante. Então sua arma pode alternar entre sólida e intangível dependendo de quando você ataca. O mesmo vale para seus braços. E ele era forte, forte o suficiente para que nem mesmo Mangetsu conseguisse se libertar. Obito apertou as correntes com mais força. Então, no momento de distração, estendeu os braços para tirar as algemas e começou a absorver seu corpo em Kamui para escapar. Mas Mangetsu respondeu instantaneamente, transformando-se em líquido e surgindo através da arma de corrente de Obito como uma corrente violenta. Seu corpo se tornou uma maré de água que se precipitava em direção a Obito. Obito não tinha ideia do que o nome Ozuki realmente significava. Zetsu fez isso, mas Mangetsu já o havia silenciado antes que pudessem trocar informações. Sem essa informação, Obito não esperava que Mangetsu possuísse uma técnica tão parecida com a sua, algo que também pudesse anular ataques físicos. No meio da absorção, Obito não teve tempo de se transformar. A torrente de água o atingiu, jogando-o no ar. Ele se transformou um segundo tarde demais, evitando por pouco um golpe direto. Então seu poder permite que você evite ataques. Não muito diferente da nossa liberação de nuvem. A parte superior do corpo de Mangetsu se reformou a partir da crista da onda, e em sua mão agora brilhava uma nova lâmina. A lâmina explosiva. A água criada por sua transformação agora enchia o campo de batalha, restringindo os movimentos de Obito. Com os músculos inchados pela água absorvida, Mangetsu levantou a lâmina e golpeou com força, liberando um pergaminho coberto de marcas explosivas. Você não consegue atravessar ataques enquanto está escapando. Então você teve que parar e mudar para a fase. Igualzinho a um rato encurralado em plena luz do dia. Ele trocou de selo. Seu corpo se reformou completamente, cortando sua conexão com a corrente de água. O pergaminho chicoteou pelo ar, suas etiquetas se acendendo com explosões de chakra. Bum! Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.